Falamos sobre o novo decreto das armas de fogo já na última sexta-feira aqui no programa e já anunciando que nós falaremos mais tecnicamente dessa questão polêmica, na verdade, nessa segunda. Já estávamos, inclusive, com horário agendado aqui no Fórum da Comarca de Criciúma, em que estamos, neste momento, com a juíza das execuções penais, a doutora Débora Drinhiger-Zanini, que está aqui com a gente, para falar um pouco sobre as questões que são trazidas. A gente teve opinião na sexta-feira do delegado. Agora a gente vai trazer as questões inerentes a esse novo decreto, doutora, que é um decreto que já tem o seu número, né? Foi agora de julho, é bem recente e tem muita coisa interessante aí pra gente abordar. É verdade, João. É o decreto 11.615/23, recentíssimo, do dia 21 de julho, que foi assinado pelo presidente Lula e trouxe muitas inovações. Endureceu, tornou mais difícil o cidadão comum e até mesmo os CACs para obterem armas de fogo e também munições. A gente sabe que em 2019 teve o decreto do presidente Bolsonaro, que liberou bastante, facilitou muito o comércio de armas, tanto por particulares, civis, como por CACs, e enfim, e causou muita polêmica na época, e agora veio o presidente Lula dificultando na direção oposta. O presidente Bolsonaro facilitou e o presidente Lula agora está dificultando. Então vamos à parte técnica, né? O que mudou? Quais são as principais mudanças? Vai ser mais difícil comprar armas e também munições, tanto pelo civil, pelo cidadão, para a defesa pessoal, como para os CACs. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. No decreto anterior, o cidadão comum, ele poderia comprar uma arma de fogo. Na verdade, ele poderia comprar 4 armas de fogo, desde que ele preenchesse aqueles requisitos legais, e poderia comprar 200 munições por ano. Agora, o cidadão comum, para a defesa pessoal, ele vai ter que comprovar a necessidade de que ele precisa de arma, que ele precisa dessa arma para a defesa pessoal. Além dos requisitos legais, ele vai ter que comprovar a mais a necessidade. E não é muito fácil comprovar essa necessidade. E além disso, ele só vai poder comprar no máximo 2 armas de fogo e no máximo 50 munições por ano. Então, pode ver que caiu mais da metade, né? E além de ter dificultado. Com relação aos CACs também... Só para desculpa, doutora Débora, desculpa interrompê-la, só para que as pessoas entendam, porque tem gente que não sabe o que é o CAC, né? São os caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo. Isso. Então, recapitulando, CACs, né? A abreviação de caçadores, colecionadores, atiradores e caçadores. São os CACs, né? Que estava bem facilitado também a compra de armas, de munições e tudo mais. Dificultou bastante também, reduziu bastante a quantidade de armas e de munições para os CACs. E um ponto muito importante, com o decreto anterior do presidente Bolsonaro, os CACs eles poderiam transitar com a arma municiada até o clube de tiro, por exemplo. Agora não. Agora a arma tem que estar desmuniciada. Ele não pode mais andar com a arma carregada, os CACs no caso. Então isso é muito importante, que se ele for pego em alguma blitz, acontecer alguma coisa, ele vai acabar perdendo, se prejudicando por estar com a arma municiada. Então isso é muito importante. Com relação aos clubes de tiro também, clube de tiro antes poderia funcionar 24 horas e em qualquer lugar. Hoje não. O clube de tiro ele não pode mais funcionar 24 horas. O horário máximo é das 6 da manhã até as 22 horas e tem que ficar longe de escolas, de estabelecimentos. Então, também existe uma redução com relação aos clubes de tiro. Outro ponto, a questão da validade do registro das armas. Antes, todo o registro de arma tinha 10 anos, era o prazo de validade. Agora reduziu bastante, reduziu para 5 anos e para os CACs 3 anos. Então, houve uma redução bem drástica. Outro ponto importante, a classificação das armas. As armas, com o decreto do presidente Bolsonaro, armas, pistolas 9mm, .40, .45, armas longas de alma lisa, que fala alma lisa, que não tem aquelas ranhuras no cano internas. Essas armas,
elas eram de uso permitido com o decreto do Bolsonaro. O civil poderia comprar esse tipo de arma. Agora não é mais. Agora são armas de uso restrito que só as forças de segurança podem ter. Daí você pode me perguntar, mas o cidadão que já comprou quando podia. Ok, se a pessoa, o cidadão comum, comprou quando podia, pode permanecer, desde que o registro esteja válido. E tem que cuidar muito bem com a validade do registro, que não pode passar, porque daí ele vai acabar perdendo. Inclusive, tem um projeto do governo para recomprar essas armas, para tentar tirar de circulação essas armas que estão legalmente compradas por civis. Existe um projeto para tentar recomprar essas armas novamente, para tirar de circulação. E outro ponto também é que o comando do Exército que sempre controlava, fiscalizava a questão das armas. E agora vai passar tudo para a Polícia Federal. Então, o que isso significa? Vai estar tirando o controle da mão dos militares e passando para uma instituição civil que é a Polícia Federal. Então, são essas as principais mudanças, assim. São mudanças significativas, inclusive, né? Principalmente em relação aí aos caçadores, atiradores, colecionadores e para a população civil também, que não vai poder facilmente comprar. Esse assunto está gerando uma grande polêmica, tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. Fizemos já aquele debate, aquela entrevista com o delegado Jorge na sexta-feira e queríamos explicar melhor isso, para que você possa formar a sua opinião. E aí, gentilmente, a juíza Débora, a magistrada Débora Zanini, ela estudou bem se preparou, estudou bem esse novo decreto para poder estar passando para você, para que você de casa possa compreender então esse projeto polêmico, meu caro Ricardo Strauss, agora mais esmiuçado, mais explicado para a população em geral. E agora você fica com a sua opinião, ou forme a sua opinião a partir desse novo decreto e dessa explicação bem interessante dada pela doutora Débora Zanini. Doutora Débora, obrigado mais uma vez pela sua entrevista, né? Sei que há tanto tempo é parceira aqui do programa Linha Verdade e vamos fazer novas entrevistas, inclusive falando das unidades prisionais, que é aquilo que a senhora cuida enquanto magistrada das execuções penais. Situação das unidades, a gente já combinou e vamos fazer isso muito em breve. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, João Zanini, quando precisar, que estamos aqui para tentar esclarecer também a população, que é uma matéria muito importante, uma mudança muito drástica que ocorreu e há pouco tempo, e é importante que a população fique bem informada.